Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos dando aqui o começo de um grande projeto, e qual eu me orgulho muito em poder fazer parte, que é o Rodando Dados. O Rodando Dados é um projeto, digamos que um tanto inovador e muito pertinente para o momento atual que a gente está passando, né, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo afora, que é onde a gente vai poder tratar um pouquinho mais das questões ambientais. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Araújo, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, mestrando em Educação e Tecnologia, e também me aventuro na área do jornalismo, onde talvez o meu convite como colaborador da idealizadora desse projeto tenha feito a parte mais assertiva, né? E é por isso e por outras que eu estou aqui hoje participando desse projeto, como sendo um dos mediadores aí desse bate-papo maravilhoso com grandes pesquisadores, pessoas maravilhosas que a gente espera poder passar nesse momento aqui e conversar um pouquinho sobre a área competente de cada um, né, dentro da sua experiência de vida, enfim, e das experiências acadêmicas, entre tantas outras que a gente vai poder conversar aqui. Eu vou chamar, então, aqui a minha amiga Pamela, que é a idealizadora desse projeto aí, e que vai também falar um pouquinho sobre esse projeto e também sobre o nosso convidado para lá de especial, que também é um grande colaborador e também idealizador desse projeto aqui, que vai estar conversando um pouquinho conosco hoje e trazendo um pouco da sua experiência e do seu conhecimento, certo? Eu chamo aqui, então, Pamela. Vamos lá, Pamela, vamos conversar aqui, então, hoje sobre esse momento maravilhoso que hoje é o Rodando Dados, né? Vamos lá. Então, bem-vindos ao nosso primeiro Rodando Dados, bate-papo sobre o meio ambiente. Para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Desconze, eu sou saneóloga ambiental, tenho mestrado e doutorado em Manejo e Conservação do Solo e da Água pela Universidade Federal de Pelotas, e hoje tenho um grande prazer em fazer parte da equipe de pesquisa do Departamento de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Lavras, onde eu conheci o nosso entrevistado de hoje. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre essa pessoa, que para nós também é muito especial, eu quero conversar com você sobre o que é o Rodando Dados, um bate-papo sobre o meio ambiente. Esse projeto, ele tem o objetivo de trazer para vocês um pouquinho do que nós fazemos dentro dos centros de pesquisa, tá? Trazer o que é, né, esse meio, com as entrevistas com esses pesquisadores, não somente do Brasil, do mundo, e mostrando, então, os resultados que são gerados através disso e a relevância de tudo isso, não somente para a sociedade, né, mas principalmente para o meio ambiente, e como nós conseguimos fazer a aplicação de tudo isso e fazer também a ponte da sociedade até esses pesquisadores, até essas instituições. Então, o Rodando Dados, ele vem mais para isso, para fazer esse acesso da comunidade aos nossos resultados, às nossas pesquisas, e para conhecer um pouquinho desse nosso meio. E, agora, então, apresentando o nosso entrevistado de hoje, é o pesquisador Dr. Gilberto Coelho, tá? Que não poderia ser diferente para a inauguração desse nosso projeto, desse nosso programa, pois ele é coordenador desse projeto. O professor, Gilberto Coelho, então, ele é doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras. Ele é professor do Departamento de Recursos Hídricos desta universidade também, onde eu conheci o professor. Professor, então, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Leandro, vou lhe passar novamente a palavra. Não, o que não poderia ser diferente, né, Pamela? A gente começar com uma pessoa tão importante para esse projeto e que tem esse conhecimento maravilhoso sobre meio ambiente, onde a gente vai poder conversar. O professor Gilberto, então, ele vai trazer para nós o tema aí sobre o potencial de produção de águas em nascentes. E somos todos ouvidos, né, Pamela? Vamos ouvir um pouquinho do professor Gilberto, então. Com certeza. Boa tarde a todos, né? Primeiro, eu gostaria de dizer o quão satisfeito estou, né, com esse projeto. O projeto foi idealizado pela Pamela, né? Ela me apresentou o projeto. Eu achei fantástica a ideia, porque, na minha concepção, muitas vezes a linguagem científica ela fica
distante da população, e, em alguns casos, muito restrita às revistas técnicas da área. Então, um projeto que pudesse levar essa informação usando veículos de comunicação modernos para toda a população, eu achei de extrema importância. Então, não pensei em duas vezes aceitar o convite para, junto da Pâmela e do Leandro, coordenarmos esse projeto. Perfeito, Não, então vou aproveitar, né? Uma deixinha, desculpa, Lê, vou aproveitar uma deixinha, agradecer, então, em público, né, essas duas pessoas maravilhosas, né, que o Leandro já faz parte da minha vida há um tempinho, o professor Gilberto é mais recente, mas não diminui a relevância, por terem aceito este convite e estar em frente a este projeto, que eu espero que seja um sucesso, que traga muita informação para vocês e que eu idealizei com muito, muito amor e carinho. Então, gratidão a vocês. Então tá, né, Pâmela, vamos falar, eu acho, né? A gente quer conversar aí sobre esse tema maravilhoso. Desde já eu quero dizer que é um tema muito importante, professor. Eu espero poder aprender muito com você neste momento, né? Teve uma frase que eu ouvi que fez muito sentido para mim, logo depois que eu acabei me formando, que foi uma tia minha que me falou, Leandro, ela disse para mim na época, quando eu tinha acabado de me formar, o conhecimento, ele é libertador. É uma frase bem clichê, mas, de fato, a partir do momento que a gente vai adentrando, seja dentro da nossa área ou tantas outras coisas, que eu sou um curioso, eu gosto de caminhar em todas as áreas, eu sou um cara multidisciplinar, e realmente o conhecimento, a cada momento que a gente vai entrando em algumas outras áreas, seja dentro da área da biologia, que é a qual me compete, a educação, enfim, meio ambiente, tantas outras áreas que a gente vai entrando e conhecendo coisas, realmente é libertador, e a gente acaba tendo um conhecimento amplo de mundo, e, enfim, para a vida da gente. E eu estou muito curioso hoje para nós poder falar dessa temática aí, que é o potencial de produção de águas nascentes, que muito me interessa. Vamos lá, né, Pâmela? Vamos ouvir o professor? Vamos, por favor. Bom, então, eu tenho me envolvido muito nos últimos anos com a pesquisa relacionada à quantidade e à qualidade de água de nascentes, né? Principalmente na região sudeste, né? Principalmente, mas não exclusivamente, as nascentes são muito importantes para o abastecimento de água das famílias rurais, né? Então, eu me vejo envolvido nesse assunto, né, pela minha origem rural e pela importância do contexto da produção de água nas nascentes para a formação dos cursos d'água, né? Então, as práticas que proporcionem um aumento ou uma melhoria da qualidade da água das nascentes, elas são muito bem-vindas, né? Bom, falando especificamente sobre a questão do tema, né, a produção de água da nascente, ela está diretamente relacionada com alguns fatores. E o principal fator deles é a ocorrência de precipitação, né? Não adianta nós termos uma área de preservação de uma nascente bem preservada, né, bem manejada, se o ciclo hidrológico ou um período hidrológico não for favorável à precipitação, à ocorrência de precipitações. E essa precipitação, né, pensando num contexto de recarga de água subterrânea, porque a recarga de água subterrânea é que vai manter a nascente, né, nós desejaríamos um período chuvoso, né, com concentração de boas chuvas distribuídas ao longo do ano e de baixa intensidade. Essas chuvas, elas proporcionam melhores condições para a infiltração da água e, consequentemente, uma melhor recarga do lençol freático. Quanto mais forte for a chuva, mais intensa for a chuva, maior vai ser a ocorrência de escoamento superficial direto, enxurrada, né? E isto não é interessante do ponto de vista de manutenção das nascentes, né? Bom, outros parâmetros influenciam demais a origem de uma nascente, a manutenção da vazão, né? Podemos citar, por exemplo, a geologia, né?
Então, nascentes de regiões que têm hidrogeologia sedimentar, elas tendem a ter maior capacidade de produção de água ao longo do ano, né? Outros parâmetros, né? Topografia influencia principalmente na condição do escoamento superficial direto, né? O manejo, o uso e ocupação do solo e o tamanho da área de recarga influenciam, né? Quanto maior a área de recarga da nascente, maior é a bacia de captação, então, maior a probabilidade dessa nascente produzir mais água por mais tempo, né? O manejo dessa área de recarga é muito importante, né? Então, por exemplo, uma área de recarga que tenha uma boa cobertura de vegetação nativa tem uma probabilidade de produzir maiores vazões do que nascentes que foram, por exemplo, desmatadas e estão mal manejadas e apresentam pastagem degradada, solo compactado, por exemplo, porque também reduz a infiltração. Algo muito importante a ser dito, né, dentro dessa ótica é que as nascentes elas podem ser pontuais e difusas, né? A nascente pontual é muito fácil de ser identificada, né? Ela surge em algum ponto do relevo, né? E parece, às vezes, até uma bica natural, né? Ela aflora num único ponto visível no relevo. Um outro tipo de nascente é a difusa, em que ali existe uma zona úmida, semelhante ao que se aproximaria de um pequeno brejo, usando um termo comum, né? Então, nós temos uma zona úmida, e por ação do relevo, essa zona úmida, em algum momento, concentra a água, dando origem a um pequeno curso d'água. Bom, o importante nesses dois tipos de nascente é que essa nascente vai surgir no momento em que a superfície do terreno ela encosta no lençol freático, na superfície freática. Onde que a superfície do terreno tocar o lençol freático, há um afloramento, seja ele pontual ou seja ele difuso. Agora, algo que é muito comum, né, no pensamento das pessoas é que a nascente é fixa no relevo. Muitas delas até são, né? Tem muitas nascentes que elas são fixas no relevo, e com o desenvolver do período de estiagem, a sua vazão diminui, né? Agora, algumas nascentes, elas mudam, né? À medida que desenvolve-se o período de estiagem, o lençol freático vai rebaixando, e muitas vezes essas nascentes começam a aflorar em pontos mais baixos do relevo. Agora, a maior probabilidade da nascente ser fixa no relevo é quando ela é uma nascente de afloramento de um lençol artesiano, de uma camada confinada, que às vezes pode estar sendo abastecida por áreas de recarga de outra região, né? Pensando na hidrogeologia, essa área de recarga, às vezes, pode estar até muito distante do local de origem da nascente. Essa nascente, geralmente, ela está ligada a um lençol artesiano, né? E ela possui como características, muitas vezes, ter uma temperatura mais alta, ter uma qualidade da água melhor, né? E pensando em qualidade da água, é muito cultural nas comunidades rurais captar a água das nascentes e levar para dentro das residências e fazer o consumo sem o tratamento nenhum, sem fervura, sem desinfecção, sem cloração. E eu tenho percebido, né, que mesmo em nascentes muito preservadas, a qualidade da água pode não ser extraordinária. E nós encontramos em algumas nascentes muito preservadas até coliformes, porque há trânsito de animais de sangue quente pelas nascentes. Então, é uma reflexão que eu tenho feito, né? Inclusive, nós estamos conduzindo um trabalho
num estágio final, numa estância hidromineral daqui do sul de Minas, em que nós monitoramos 6 nascentes e todas apresentaram coliformes fecais. E tem uma estância hidromineral nessa cidade, né? Então, isso nos preocupa um pouco, né, de como que a área de recarga ela é importante e de, mesmo havendo uma boa área de recarga, pensando na manutenção das vazões, a quantidade pode ser boa, mas nem sempre a qualidade é aquela considerada excelente, né? Bom... E, professor, posso lhe fazer uma pergunta? Até mais de uma. Não, então, em relação a tudo isso que o senhor nos apresentou agora, tá? Como que nós, população, né, pessoal que tem um menor conhecimento técnico, né? Porque é questão de conhecimento mesmo. Como a gente consegue fazer a conservação, né, dessas nascentes? Porque entra exatamente isso que o senhor falou, da questão cultural de a nascente ser uma água limpa. E não quer dizer que ela não seja, porém ela, né, necessita de um tratamento, necessita de um cuidado um pouco maior que nós antigamente acreditávamos que não era necessário, e hoje a gente vê que é, né? E como é que a gente consegue fazer a conservação dessas nascentes? Como é que a gente consegue fazer a utilização dessa água? Bom, eu acho que o primeiro passo, se nós estivermos pensando em quantidade, em manutenção da quantidade de água, é necessário ter um bom manejo da área de recarga. Não necessariamente há a necessidade de reflorestar toda a área de recarga, mas, por exemplo, existem algumas iniciativas que são interessantes. A construção de barraginhas, por exemplo, de bacias de infiltração ao longo da rede de drenagem intermitente, ou nos caminhos de enxurrada, usando uma linguagem mais acessível, é muito interessante, porque você acumula água ali e pouco depois essa água infiltra e acaba recarregando os lençóis. Mas se a área de recarga for, por exemplo, uma pastagem degradada, com solo muito compactado, fazer uma subsolagem desse solo, fazer curvas de nível, fazer terraceamentos na área de recarga, adubar a pastagem para que ela tenha um desenvolvimento radicular maior, né? Isso são atitudes que, inevitavelmente, resultarão em uma maior taxa de infiltração e, com isso, uma melhor recarga do lençol freático e, consequentemente, a probabilidade de manter a vazão da nascente durante o período de estiagem, né? E, por curiosidade, cada vez mais pessoas da comunidade têm me consultado acerca disso, né? Porque também foi muito cultural haver assim, um desmatamento para plantio ou pastagem, né? Hoje as pessoas têm se conscientizado que é preciso fazer algo além daquilo que a legislação obriga, que seria a APP. E vejam bem, a APP é muito importante, mas principalmente para as questões ambientais ligadas ao fluxo genético, né? Fauna e flora, né? E até atuando como filtro, para filtrar essa água da enxurrada, né? Do escoamento superficial direto. Mas pensando na produção de água, é preciso pensar um pouco além da APP do entorno das nascentes. Agora, pensando na qualidade, é muito importante que as pessoas que queiram fazer água da nascente coletem amostras e levem para o laboratório, para tentar, primeiramente, saber se realmente a qualidade é suficiente para consumo in natura, ou que tipo de tratamento pode ser dado. Por exemplo, o próprio filtro dos mineiros, né, o filtro de barro com vela, né, que é fantástico, né, uma tecnologia reconhecida mundialmente, algo muito simples, uma tecnologia reconhecida mundialmente, né. Ou às vezes uma cloração, né, às vezes uma filtragem mais elaborada, né. O que eu não concordo é com certas tecnologias que procuram tratar a água da nascente lá na nascente.
isso aí eu sou um pouco contra, né? Por exemplo, eu já vi situações em que há recomendação de jogar o hipoclorito de sódio, né? Hipoclorito de sódio mesmo, posso ter causado algum engano aqui. A água sanitária, né? Água sanitária. Isso pode reagir com a matéria orgânica e formar um orgânico clorado, né? Que é cancerígeno, né? Então, às vezes, a intenção é, por exemplo, melhorar a qualidade da água, mas está se criando um problema diferente, né? Então, eu fico preocupado com essas questões. Então, professor, desculpa, né? Quase lhe interrompi, mas lembrando que a questão, então, podendo trazer, então, né, para o pessoal que está nos assistindo, buscar o conhecimento, né? Não é pegar essa informação que nós estamos passando aqui nessa entrevista e fazer a aplicação sem ter conhecimento, né? Que é um dos objetivos desse nosso programa, é fazer o acesso da população aos pesquisadores. Depois nós vamos disponibilizar os e-mails, tanto do programa quanto do professor Gilberto, para quem quiser, né, saber um pouco mais sobre isso, ou precisa, né, do conhecimento dele para ser aplicado nas suas propriedades, ou enfim. Por quê? Porque existem inúmeros fatores que influenciam, né, esse tratamento, que influenciam essa conservação, que influenciam outras coisas, né, que a gente pesquisa, que a gente traz, né, que, como o professor falou, faz uma coleta, leva num laboratório, faz uma análise de solo, porque isso influencia muito também, né? Não fazer aplicação de técnicas sem conhecimento básico para aquilo. Então, né, o professor Gilberto, né, se disponibilizou aí, o e-mail dele vai estar disponível, quem quiser conversar com eles mais sobre esse assunto, porque isso é das coisas que nós trazemos como mais relevante perante as nossas pesquisas, o mínimo conhecimento básico, né? Eu quero só rapidinho, assim, professor, para quem nos assiste, assim, e que não tem o conhecimento, assim, para quem vai nos assistir o programa, né, que não tem conhecimento, como é que a gente pode, então, assim, de uma maneira que seja, que as pessoas consigam entender no todo, sem ser nos termos técnicos, que a gente consegue dizer se as águas de uma nascente, elas são sempre de uma excelente qualidade ou não? Como é que a gente pode dizer isso para as pessoas? A gente consiga levar para um público maior isso? Não há formas de garantir, não há formas de garantir a qualidade da água de uma nascente. É necessário fazer uma amostragem e consultar um laboratório de análise de qualidade, né? Um laboratório de análise química, né? E, aliás, aqui neste caso nem é química, né? É bioquímica, né? Que tem a parte biológica, né? Então, mas isso, a maioria das concessionárias de água e esgotos, elas têm laboratórios, e em cada cidade, né, os sistemas municipais de abastecimento e tratamento, eles têm laboratórios, ou se não tem, eles fazem uso de algum laboratório, e eles podem fazer a indicação desse laboratório em qualquer cidade do Brasil, né? A maioria das universidades tem laboratórios, né, e existem muitos laboratórios particulares, né? Então, o que eu aconselho é o seguinte: não façam consumo direto da água de uma nascente sem ter o conhecimento da qualidade dela. E também não sejam autodidatas ao ponto de começarem a fazer por si só um tratamento de água, né? Realmente é muito importante que as pessoas consultem um profissional, né, com expertise, né, com experiência na área, para ele falar assim: não, a sua água tem boa qualidade, você pode consumir ela in natura. Ou não, sua água precisa de um tratamento, né? Tá certo. Pamela, se tu me permite, eu quero fazer só uma outra perguntinha para o professor, para que a gente possa pegar o gancho inicial dessa conversa. Professor, para explicar para as pessoas como que surge uma nascente, isso é uma pergunta, acho que, feito assim, para quem é bem feita assim, para quem tem curiosidade, né, nessa área das nascentes.
Posso ampliar um pouco a pergunta, então, aproveitando a deixa? Vamos lá. Como claro. Surge e, depois de identificado, o que fazer com ela? Certo. O ideal mesmo é não fazer nada com ela, sabe? Seria o mundo uma questão utópica, né? Deixar ela formar o curso d'água, né? E só depois, assim, explorar ela numa quantidade que não prejudique a ecologia do local e nem os demais usuários, né? Esse aí seria o conceito até de uma boa gestão da água, né? Bom, mas a nascente, né, resumindo o ciclo hidrológico, ela é a seguinte: tem que haver precipitação, e essa precipitação ela atinge o solo. Atingindo o solo, ela tem, num primeiro momento, dois caminhos, né? E, na verdade, é mais complexo que isso, mas eu vou resumir dessa forma: ela atinge o solo, né? E atingindo o solo, ela tem dois caminhos. Ou ela escoa pela superfície do solo, que é o escoamento superficial direto, é a enxurrada, ou ela infiltra, né? Uma vez que ela infiltrou, ela aumenta a umidade do solo. Quando essa umidade ultrapassa a capacidade do solo de reter água, ela começa a descer no relevo, começa um movimento descendente. Nós chamamos de percolação. Essa percolação, ela vai chegar num ponto em que o solo já está completamente saturado. Esse limite onde o solo está completamente saturado é a superfície freática, é o lençol freático. Se as chuvas continuarem e continuar havendo infiltração, essa superfície freática ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Em alguns casos, chegando até a encharcar a superfície do solo, né? Bom, mas quando isso não ocorre, acaba o período de chuvas, a superfície freática atinge seu nível máximo. E aí, a nascente vai drenando naturalmente essa zona saturada do solo, né? Essa zona saturada do solo, ela vai sendo drenada pela nascente. Então, em muitas nascentes, enquanto a drenagem vai descendo, enquanto a superfície freática vai sendo drenada, a vazão da nascente se mantém e, às vezes, diminui. Mas, em muitas situações, a nascente até muda de local, procurando uma outra situação em que a área dessa superfície freática seja semelhante àquela área inicial, né? Aí ela consegue se manter a vazão, né? Mas, pensando em nascente, gente, é muito dinâmico e são muitas as situações possíveis. Então, eu, por exemplo, ontem eu estava em uma nascente, ontem não, sábado, eu estava em uma nascente que nasce a 2.264 metros, né, de altitude. Então, essa nascente é formidável. Ela aflora, aí escoa pela superfície, depois desaparece, aí aflora de novo. Em alguns lugares você não consegue ver ela, mas escuta o curso d'água correndo embaixo da vegetação e do solo que é formado, né? Então, assim, são muitas as possibilidades assim, em que as pessoas, às vezes, elas veem a nascente, mas já não é a nascente, já é o pequeno curso d'água ali, já tem um pequeno curso d'água, né? E tem esse dinamismo, né? Às vezes aflora mais, logo que acaba o período chuvoso, a nascente aflora bem alto no relevo. Aí o período chuvoso termina, começa o período de estiagem, à medida que a nascente vai drenando o lençol freático, ela começa a descer no relevo. E em muitos casos, e não desejáveis, ela pode até desaparecer, que é a tal da nascente efêmera, né? Efêmera não, intermitente, perdão. É aquela que nasce durante o período de chuvas, permanece durante um tempo após as chuvas, e ao longo do período de estiagem ela para de escoar, que é algo que nós não desejamos. Mas eu friso, né? Esse tipo de situação também está diretamente à ocorrência de chuvas. Se nós tivermos num ano atípico de chuvas, a probabilidade das nascentes ou mudarem de lugar ou secarem é muito maior do que num ano normal de chuvas,
das regiões sudeste, sul do país, até mesmo centro-oeste, né? E o senhor chegou a comentar, né, um pouco antes na nossa entrevista, que então o senhor indica que para garantir o aumento dessa produção seria pequenas barragens, açudes. Assim, garantir o aumento para retenção, não é garantir aumento, não seria a palavra certa. Seria para garantir até a fixação, porque o aumento é como o senhor disse, né, está muito relacionado à precipitação, à chuva. E nós sabemos que hoje o nosso clima ele está muito inconstante, né? A gente quase não sabe o que vem, né? Por aí. Mas, assim, por exemplo, uma situação que pode acontecer, né? Mesmo num ano hidrológico ruim, como nós tivemos alguns, né? Se a vazão da nascente for adequada, né, estiver boa, o que eu devo fazer? Né? Eu, no mínimo, manter a área de recarga dela como está. Né? Alterações na área de recarga que possam reduzir a área de infiltração, seja por impermeabilização, ou seja, reduzir a infiltração por práticas não usem de um manejo adequado, podem prejudicar aquela nascente que mantém uma boa vazão. Agora, nascentes que têm grande variação de vazão e que tenham a área de recarga impactada, elas podem ser melhoradas e quem sabe, garantir vazões maiores no futuro, né? Uma pergunta que às vezes as pessoas me falam, né, e às vezes há relatos disso, né, é que, por exemplo, tem lugares em que a área de recarga da nascente foi toda ela reflorestada e a quantidade de água diminuiu momentaneamente, né? Então, isso tem uma certa lógica ter acontecido, né? Porque às vezes você tinha um sistema que tinha uma infiltração, mas não tinha quase consumo nenhum de água por evapotranspiração. Né? Aí você implantou uma floresta que precisa de água, vai aumentar a evapotranspiração até o estabelecimento da floresta. Né? Bom, o que vai acontecer? Quando essa floresta estiver estabelecida e começar um ciclo normal de uma floresta, ou seja, as folhas começam a cair, começa a formar a serrapilheira na superfície do solo, né? E aí aumenta a matéria orgânica, a ação das raízes melhora a densidade do solo e a cobertura orgânica na superfície do solo melhora a temperatura, aí esses efeitos, né, esses benefícios da floresta vão compensar e ir até além do aumento causado pela própria floresta, o aumento do consumo de água causado pela floresta. Né? Ela já passa a consumir água para sua manutenção, não muito para crescimento mais, né? E os benefícios são muitos, né? Com melhoria da estrutura do solo, com redução da temperatura, com melhores condições de infiltração, com aumento da matéria orgânica e assim por diante. Então, o reflorestamento de uma nascente, num primeiro momento, ele pode não ter o efeito esperado. É um planejamento de médio para longo prazo, mas que é salutar ao longo dos anos, isso é. Então, professor, vou lhe fazer uma pergunta. Porque a gente sabe que o setor agrícola tem uma demanda, né, necessita de uma demanda de água muito grande, e às vezes talvez por falta de conhecimento, ou às vezes necessidade mesmo, o pessoal acaba utilizando a água de nascente sem pensar no amanhã, né? E como o senhor disse, ela é muito irregular, né? Essa demanda, essa vazão. O que o senhor, então, nos daria de dica para o setor agrícola em relação a nascentes? Pensando que nós temos, sim, anos hidrológicos, né, mais escassos. É bem isso, para ter essa segurança hídrica, né, para a agricultura. Então, eu vejo hoje, pensando assim, que, sendo bastante honesto com você, com a água de nascente não se pode, por exemplo, irrigar. Uma nascente,
assim, até onde vai o meu conhecimento, né, das que eu já monitorei todas, de todas as que eu já monitorei, né, nenhuma delas fornece uma vazão capaz de suprir a demanda de irrigação de uma lavoura, né. Para isso é necessário um curso d'água já, né, um pouco mais robusto, né? E pensando nesses aspectos, aí tem os critérios de gestão de recursos hídricos que garantem, né, o uso racional da água, né? Agora, pensando no uso das nascentes, assim, nas comunidades rurais, né, eu acho que já está nítido para as pessoas que é necessário tomar atitudes que visem a recuperação do ponto de vista hidrológico das áreas de recarga, né? Eu acho que hoje já é bastante difundido esse conceito, né? As pessoas já, aliás, bastante não, tem se difundido esse conceito que as pessoas precisam investir na área de recarga das nascentes, né? Investir no sentido de recuperar a área de recarga quando essa estiver degradada, ou de manter uma boa estrutura de manejo, né, da área de recarga para manter a vazão das nascentes. E Perfeito. aquela coisa, né? Pode falar, Pam. Desculpa. Não, pode falar. Na dúvida, né, busque pessoas que tenham conhecimento. Nós pesquisadores, né, me incluo nessa. Nós pesquisadores nós três somos, né, estamos sempre disponíveis, apesar do acesso não ser muito comum até nós, né, nós estamos disponíveis para assessorar, dar uma dica, direcionar o que as pessoas podem fazer em relação a isso. Na dúvida, procure uma pessoa que saiba, porque vai ser muito mais vantajoso para a população em geral, né, o conhecimento ser aplicado na sua forma correta, né? Sim, né? Eu indico as pessoas, né, procurar os escritórios da Emater, né? A Emater tem profissionais que têm experiência, né, que podem ajudar muito nessa questão. A Embrapa, né, aqueles que têm acesso e eu acho que hoje é muito comum, né, as pessoas terem acesso à internet. A Embrapa tem muito material bom disponível gratuitamente para uma boa leitura, né, mas procurem a ajuda de um técnico, de um instrucionista, de um pesquisador, e as pessoas vão encontrar uma boa solução para o problema do produtor rural, por exemplo, com relação às nascentes. Então tá, professor, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade assim, para entender algumas situações assim do assunto. Com relação aos pontos de afloramento, assim, como é que a gente consegue classificar essas nascentes? Bom, a classificação entre difusa e pontual é muito nítida, né? A nascente difusa, ela nasce, a água aflora formando um pequeno alagado, uma pequena área úmida na superfície do solo, né? De alguns metros quadrados, ou às vezes até algumas dezenas de metros quadrados, assim, fica uma região bastante úmida na superfície do solo, com águas semelhantes a pequenas poças de água, né? Aí e se você pisa, assim, não é ideal, né? Mas se você pisar num local desse, você vai ver que o pé afunda e a água aflora, né? Então é bem nítido isso, é bem visível, né? E já a nascente pontual, ela forma como se estivesse saindo uma tubulação do próprio relevo, né? Por exemplo, às vezes tem um corte no barranco, assim, e ali naquele corte do barranco sai um pequeno jato de água, né? E também é bastante visível, né? Quando ela é pontual, uma nascente pontual, ela já nasce e já vai formando o primeiro curso d'água, né? Já tem ali um canalzinho que conduz aquela água indo até juntar com outras nascentes, formando curso d'águas menores. Já na nascente difusa,
você não consegue identificar num primeiro momento esse curso d'água. É necessário você percorrer bem a nascente, o entorno dela, até você ver onde que ela está concentrando o movimento assim, em função do relevo, de uma declividade maior no relevo. Tá certo, então. Pamela, mais alguma pergunta para o professor? Não, gostaria então que o professor nos falasse se tem alguma coisa que a gente não chegou a perguntar, que o senhor gostaria de fazer a última colocação. Bom, eu acho que tem uma curiosidade que vocês não falaram sobre as questões. Nós falamos muito de área rural, mas tem as nascentes de áreas urbanas. Né? Urbanas. Essas são muito delicadas, né? Então, assim, as nascentes em áreas urbanas, assim, eu penso, né, que tem que ter uma ação de governo, né, de governo municipal com as nascentes de áreas urbanas. Né? Então, aquelas nascentes que já têm área impermeabilizada, consolidada e que apresentam ainda um bom fluxo de água, são tesouros, né? Então, essas nascentes elas devem ser muito bem preservadas, né? E aí é necessário um contexto de educação ambiental para a população, né? Principalmente a população que reside no entorno dela, não danificar a área de preservação permanente, não jogar detritos nas nascentes, sabe? E sim, porque essas são literais tesouros, né? Você pensa bem, impermeabilizou a área de recarga toda e a nascente ainda está aflorando num único lugar e às vezes aqui em Lavras, por exemplo, onde que eu resido, tem algumas nascentes urbanas, né, que algumas delas têm toda a sua área de recarga já, o que é possível ser urbanizado foi, e às vezes algumas ainda apresentam boas vazões. Eu confesso que eu não monitorei a qualidade da água destas, nós estamos começando a discutir um projeto para que isso ocorra, mas eu vejo que as prefeituras devem ter iniciativas que visem uma educação ambiental e, ao mesmo tempo, se possível for, alguma intervenção de cunho ambiental que vise melhorar a qualidade dessas nascentes e até mesmo manter a qualidade e a capacidade de produção de água dessas nascentes. Perfeito, então. Desculpa. Até porque, né, professor, na verdade, é como o senhor falou, falta um pouco de conhecimento, né? Nem todo mundo consegue identificar uma nascente, nem todo mundo tem noção que aquilo é tão importante, né? Que é tão relevante para o município, para o ambiente, para tudo. Então, trazer realmente a educação ambiental para a população e conscientizar que aquilo é, como você falou, um tesouro, né? Isso é um ponto desconhecido, às vezes, por muitas pessoas, né? Então, é muito importante mesmo. Foi muito bem pautado pelo professor, né? Essa questão das nascentes urbanas ali, porque essa educação ambiental, ela precisa ser levada ao maior número de pessoas, assim, que às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Como lidar com aquilo ali, o que fazer, a quem comunicar, ou se mexe ou se não mexe. A gente ouve falar algumas coisas, então acho que tornou... né? O que é de fato, né? O que é de fato, o que é aquilo ali. E acho que tornou mais rica ainda a nossa conversa dentro da temática, professor. Muito obrigado, trouxe uma pauta maravilhosa aqui para esse momento. Eu que agradeço a oportunidade, né? Peço desculpas se eu não fui claro o suficiente, né? Me esforcei muito para sê-lo. Não, professor, foi claríssimo, nos esclareceu, né, muitas incógnitas que nós temos, até mesmo sendo todos da área ambiental, cada um tem, né, a sua área específica de conhecimento. A gente abrange um pouco, como o Leandro falou no início do programa, né, a gente procura saber um pouco de tudo, mas cada um tem a sua área, né? E foi esclarecedor. Muito obrigada por estar conosco nesse primeiro programa. Penso que vai ser
como para nós foi, para muita gente, esclarecedor. Não, e nós podemos voltar aqui com o professor em outro momento, né, Pamela? Com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. E será um prazer, né? Será um prazer. O prazer é todo nosso, professor. Podemos, dentro dessa área dessa gestão de recursos hídricos, né? Podemos falar sobre outros temas num outro momento. Não, realmente... Pode falar. Podem falar. E também depois o senhor nos contar como é que está a qualidade dessas nascentes na área urbana de Lavras. É verdade, nós vamos começar um projeto nesse falar do projeto agora. Nós estamos começando um trabalho agora, né? Conversando aqui com alguns agentes interessados, né? Montando uma equipe e tentar focar nessa questão, né? E acho que esse é um dos maiores objetivos do Rodando Dados, né, Pamela? É mostrar que essa área científica e acadêmica, ela sai dos papiros, como a gente costuma falar com os alunos, né, e vai para o mundo, vai, né, para a sociedade, enfim, que ela tem uma utilidade e que os pesquisadores não estão lá apenas escrevendo um monte de projeto, enfim, artigos, produção. Ela tem esse cunho social, ambiental, enfim, para tantas outras coisas. E que a nossa pesquisa tem relevância, né? Exatamente. Que realmente o nosso trabalho, ele é voltado sempre para a sociedade. Às vezes, é como a gente conversou, né? Às vezes é um pouquinho... Difícil não seria tão uma palavra, mas eu vou usar essa. Difícil o acesso, porque é muita informação que a gente gera diariamente, né? Dentro do centro de ciência, né? E, às vezes, a gente não consegue colocar tudo isso para a sociedade. Mas, felizmente, neste momento, a gente está conseguindo trazer um pouquinho, né, das pesquisas e mostrando que, sim, nossos projetos têm relevância, não só social, como ambiental, né? É muito importante esse mundo científico, né? A gente precisa levar a sério esse mundo científico, né? Sim, fazendo um paralelo, né, a sociedade, no meu caso, sou pesquisador, trabalho em instituição pública, né, então quem me mantém é a sociedade. Então, de certa forma, é um dever, é uma obrigação que eu forneça um retorno para essa sociedade. É claro que, enquanto professor, eu estou dando retorno, formando pessoas, né, agora, enquanto pesquisador, como a Pamela colocou, muitas pesquisas, né, são tão de vanguarda que elas vão demorar algum tempo para chegar até a sociedade, né? Outras pesquisas já podem ser mastigadas e digeridas pela sociedade num lapso temporal, né, num intervalo de tempo menor, mais curto, né, como é o caso, por exemplo, dessa questão das nascentes, né, que são dados, a princípio, são informações que permeiam, as minhas informações permeiam todas para uma região hidrológica muito importante, que é a região hidrológica da Mantiqueira, né, no sul de Minas, né, e na região hidrológica da Mantiqueira nascem muitos rios importantes, né, Rio Doce, Rio Grande, Paraíba do Sul, né, Rio Verde, Rio Sapucaí, assim por diante, né? Uma parte do complexo Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, né? Então, a Mantiqueira literalmente a tradução seria uma montanha que chora, né? Então ela chora em função da sua infinidade de cursos d'água, né? Então a região hidrológica é muito importante. Entretanto, o conceito que eu estou falando, ele é similar para qualquer região do país, né? Era uma coisa que eu ia comentar, né, que às vezes a gente, claro que quando nós damos exemplos das nossas pesquisas, a gente sempre usa o que, né, que está ali com a gente, né, nossa área de estudo, mas essas pesquisas, elas podem ser replicadas para qualquer lugar do mundo, né, porque nascente é nascente em qualquer lugar. Então, claro que a legislação ela vai se alterando, quando o senhor comentou sobre as áreas de preservação permanente, né, as APPs, nós temos a legislação nacional, né, mas cada estado tem o seu e cada município tem a sua legislação ambiental, né? Ela tem alguma alteração, algum ajuste, mas
né, no seu âmbito, na sua amplitude, é quase a mesma coisa, né? Sim. Exatamente. Perfeito, então, Pamela. Eu acho que a gente chegou no tempo ideal do nosso programa. Na verdade, nós ultrapassamos o nosso tempo, né? Que maravilha, isso quer dizer que foi uma conversa ótima, uma conversa maravilhosa. Eu agradeço desde já esse momento, compartilhar esse momento de conhecimento, professor Gilberto. Foi um prazer lhe conhecer virtualmente por aqui, né? A gente conversa. Prazer foi meu, Leandro. Esse mundo que a gente vive hoje, das tecnologias, enfim, nos permite, né? Momentos como esse, foi um prazer. É uma temática, acho que importante, né? Para que a gente possa levar o maior número de pessoas, então, como muito mais, acho até como uma educação ambiental, acho que a Pamela salientou muito bem nessa educação ambiental, e principalmente com esse fechamento de ouro, assim, nesse assunto das nascentes urbanas, que é o que acaba sendo mais importante, né, em questão da educação ambiental, né, o que fazer, né. Eu acho que ficou maravilhoso, ficou perfeito. Muito obrigado, professor, pela tua participação e a tua colaboração. Eu sei que tu e a Pamela estão engajados, como já falamos no início do programa aqui, né? Espero que as pessoas tenham gostado de poder acompanhar. Quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado, né? E vamos tocando para frente, vida longa ao Rodando Dados, né, Pamela? Vida longa ao Rodando Dados. E para quem, né, quiser entrar em contato conosco, na descrição dessa live tá o nosso e-mail do programa do Rodando Dados e do professor Gilberto também, quem quiser contato com ele, está disponível. Estamos às ordens. Muito obrigada, então, professor. Muito obrigada, Leandro. E até a próxima. Até mais, então. Até obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Pamela. Sucesso a todos do Rodando Dados. Obrigado.